estava em outra plataforma, teve que vir para cá, mas enfim, eu quero agradecer a todo mundo que estava lá no YouTube, que estava nas outras plataformas, que agora está aqui com a gente. A Bossa Nova todo dia às 6 horas, hoje, excepcionalmente, às 18h23. Estamos fazendo aqui essa live. Essa live é aqui com a Ana Karina. Ana Karina, depois vou escrever aqui, vou deixar fixado para vocês. Ana Karina é presidente do Banco BMG, esse banco que quase centenário. A Ana vai poder falar mais sobre isso. Não estou trazendo aqui uma presidente de banco, né? Então, um banco quase centenário. Mas mais do que isso, como o banco está enxergando esse momento. Né? Então, vocês têm um botãozinho aqui que vocês vão poder fazer perguntas. Vocês podem perguntar o que quiser para a Ana. Tem um botãozinho, você pode escrever aqui, você pode também aproveitar e escrever dentro do botão perguntas. Tem uma interrogaçãozinha. Também tem uma cartinha, uma setinha que você pode encaminhar para algumas pessoas que você conheça que possa ter interesse em ouvir o que a gente vai conversar aqui. Tá? Então, estou conversando aqui com a Ana Karina. Eu vou fixar aqui. Muito bem. Ana Karina, presidente do Banco BMG. Bem, pessoal, Ana Karina, olha aí, já tem gente, eu amo o BMG, sou correspondente, meus clientes amam. Muito bem, muito obrigado. Vamos lá. Ana Karina Bertoldi Dias, né, em 2003, iniciou a sua jornada na McKinsey, essa consultoria incrível, McKinsey, uma empresa, uma consultoria americana que está no Brasil há bastante tempo. E ela se especializou em projetos na área financeira, né, atuou como conselheira de grandes empresas, inclusive conselheira do próprio BMG, né? E até ser nomeada em março de 2019, no ano passado, ela foi nomeada, né, CEO, presidente e CEO do banco. Né? E no banco, Ana Karina é uma inspiração para os colaboradores. Ela assume, inclusive, o papel de líder influenciadora e tem várias características no gerenciamento da equipe que a gente está curioso aqui para saber quais são, né? Como é que enfrentar esses tempos de Covid, como é que foi passar por todo esse momento, porque você já chegou, né, Ana? Já chegou com uma tarefa aí grande, né? Que já chegou enfrentando a maior pandemia dos últimos tempos. Né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiro, se apresentar, né? Não sei se falei tudo, e também falar um pouco sobre o papel do líder e como foi o BMG nessa mudança, nessa migração aí, nesse momento da transformação que você vem passando no momento de Covid. Seja bem-vinda. Obrigada, João. Obrigada pelo convite. É uma alegria aqui falar com vocês. Contar um pouco da minha história, né? Eu fiz a carreira na McKinsey Company. Em março de 19, eu entrei no Banco BMG como presidente do conselho. E agora, desde fevereiro deste ano, eu fui nomeada pelo conselho como presidente do banco. Exatamente, você falou, né? Comecei meu papel presidente do banco no meio do olho do furacão, né? Em março começa essa discussão toda. Então, assim, só também para contextualizar, esse tempo que eu estou no BMG vem de um trabalho nosso grande de transformação. Então, o BMG começou uma grande transformação no ano passado. No primeiro momento, muito forte na governança, profissionalização. Já era bastante profissionalizado, mas reforçar a profissionalização de alguns processos, OBZ, visão de custo. E no segundo momento, com isso mais estabilizado, uma modernização grande do banco. Então, quando veio o Covid, né, quando veio toda essa discussão, isso logo após o Carnaval, quando a gente ouviu, né, você começou a ouvir todos os ruídos, Itália, primeiros casos no Brasil e tudo, a gente criou um comitê de crise que a gente precisava responder duas perguntas muito importantes. Uma era, em caso de lockdown ou quarentena, ou mesmo na situação, se a situação piorasse ali, estava muito no início, como garantir a saúde, a melhor situação dos nossos colaboradores? E a segunda pergunta era, caso também nessa situação, como chegar no cliente de forma remota? Então,
Em relação aos colaboradores, acho que é muito interessante contar, né? A gente saiu do nunca ter feito home office para quase 100% de home office do corporativo. A gente tem mais de 1.000 colaboradores em home office e está funcionando muito bem. E aí você pergunta o papel do líder, não só do líder CEO, mas acho que toda a liderança do banco. Um papel de estar ali, apesar de estar aparentemente longe, a gente nunca esteve tão próximo, né? A turma está extremamente engajada, a comunicação muito forte e o líder tendo um papel ali importante de dar a direção, todos os gestores ali perto da equipe na produção. A produtividade está alta, o banco está extremamente inovador. Eu falo muito que a gente fez uma transformação de 1 ano em 5 semanas, né? Assim, a gente estava com os pilares da transformação na hora que veio o tsunami, né? E aí a transformação aconteceu. E do lado do cliente, conseguimos desenvolver, a gente já tinha desenvolvido por motivos operacionais, por motivo do digital, toda a formalização remota, e aí a gente aperfeiçoou e tem trabalhado muito com os clientes à distância, junto com os nossos parceiros, né? Mas com formalização remota, o que ajudou bastante também na produtividade. Então, essas duas perguntas foram respondidas e nos ajudaram a fazer essa transformação tão rápida. Essa transformação, Ana, ela, inclusive, em relação aos colaboradores, teve uma questão aí, essa questão do home office, ela foi muito importante, o posicionamento de vocês em relação a isso. Mas eu como a Bossa Nova é parceira do BMG, e eu meio que acompanho tudo que acontece no BMG, a gente vai falar sobre isso. Para quem não me conhece aqui, eu sou João Kepler, eu sou da Bossa Nova Investimentos, né, parceiro do Banco BMG, então isso é importante que se diga. Eu vi muitos colaboradores do BMG, e são muitos, né, falando assim, pô, eu estou tão bem aqui no home office, eu não quero mais voltar a ficar lá na estrutura física. Como é que vocês lidaram com isso? Como foi? Vocês fizeram pesquisa? Como é que foi para entender? E o que vai acontecer pós-Covid com todos esses colaboradores, que não são poucos? Assim que iniciou esse home office grande, né? Assim, praticamente todos os colaboradores corporativos em home office, a gente fez uma primeira pesquisa, que a gente queria entender se estava funcionando bem. Então, ali a gente teve um alto índice de resposta e, na sua maioria, acima de 88%, estavam gostando e 91% acreditavam que tinham o que precisavam. Mas, mesmo assim, a gente tinha acabado de lançar uma ferramenta de inovação, bottom-up, que os funcionários pudessem dar ideias, que chama Idealize. Você até participou do Eu lançamento. quero falar sobre isso também. Isso é importante porque quem está nos seguindo aqui, muita gente de inovação, né? Muita gente de startup, muito empreendedor, e isso é muito importante a gente falar sobre isso. Mas antes, eu queria que você comentasse a história do home office. Então, além da pesquisa, a gente estimulou que os colaboradores dessem ideias ali em relação ao home office. Então, a gente ali algumas ideias de substituir auxílio transporte por auxílio internet, ideias de pegar melhores cadeiras para poder não ter problema de saúde, né, de coluna. Ideias agora substituir, poder ter mais flexibilidade, VR, VA. Então, assim, a ferramenta também com esse foco do home office, nos ajudou a aperfeiçoar nesse momento, com todo mundo contando o que estava sentindo, né? Então ajudava bastante. Não precisava. Agora a gente começou a trabalhar como é que vai ser depois, né? E vamos lá, está funcionando tão bem, tão bem. Tem tantas. Só tem um lado, pensando no lado positivo, né? Você fica muito menos tempo em transporte, você pode almoçar com a sua família. Você consegue até ser mais produtivo em muitas situações. Então, nessa lógica, a gente acabou de rodar outra pesquisa com os gestores, no olhar assim, e depois, né? Então, assim, o que eu já posso te dizer é que na volta, no mínimo, 3 dias de home office a gente vai ter. No mínimo. Olha aí. E agora a gente está trabalhando. Isso eu já avisei todos os colaboradores. E outra coisa, João, vai ser de 0 a 3, a pessoa escolhe, porque tem gente que não quer. O mais importante é você lidar com essa flexibilidade. Não é a ditadura de nenhum lado. Então, essa entendi. Então a opção vai ficar na mão dele, ele decide, né? Isso. Só que não toda semana. Você tem que ser organizado. A cada 6 meses você faz um acordo. Se você vai ser de 0, de 1, de 2 ou de 3. Uhum. E aí, com essa nova pesquisa, a gente está estudando se vai para 5 ou não, em relação a isso. Mas
essa flexibilidade foi um ponto importante. Você tem colaboradores que preferem ir para o banco, que venham. O mais importante é você estar Mas isso não na impacta melhor na situação. redução de infraestrutura, de estrutura, você vai manter Impacta pela. bastante. É porque se Não, você vai ter impacta. os espaços vazios, né? Então, tem duas coisas que você tem que fazer. Primeiro, você tem que ter certa organização. Não pode ser toda semana eu decido. Que aí você consegue ter um mapeamento da força, né? Você tem que deixar um buffer para poder ter essa flexibilidade, mas você pode reduzir bem. E outro, você pode mudar bastante o layout de forma que ninguém tenha mesa fixa. E aí, com isso, você consegue melhorar. Então, a gente está olhando todas essas dimensões. Maravilha. Bom, gente, quem entrou agora, quem chegou agora, eu sou o João Kepler, sou da Bossa Nova Investimentos, sou diretor lá na Bossa. A Bossa Nova é uma empresa que investe em negócios inovadores, né? Investe em startups, investe em projetos inovadores, né? A Bossa Nova é parceira do BMG, o BMG, o Grupo BMG como um todo, investe na Bossa Nova e o Banco BMG também é parceiro da Bossa Nova em vários sentidos. Para quem não sabe, o BMG ele se relaciona com algumas startups brasileiras, grandes startups, e para no sentido de resolver problemas dos seus clientes. O BMG, a gente vai falar já sobre isso, está passando por uma transformação digital e nós ficamos muito orgulhosos de ter um banco centenário parceiro nosso. Para vocês terem ideia, o BMG tem parcerias e usa, por exemplo, a Psicologia Viva, né? Depois a Ana pode também falar um pouco sobre isso. Usa a Hand Talk, que é tradução em libras. Isso são startups, né? São startups, são empresas que eram muito pequenas, que estão crescendo a partir do momento que se usa o serviço delas, né? Então isso é muito interessante e faz parte, Ana, da pergunta que eu quero te fazer, porque o Banco BMG, tradicionalmente, lá para trás, ele sempre foi muito focado em consignado, né? Em consignado tem muito idoso e tal. E nesse momento de Covid, o idoso tem que ficar em casa. E vocês fizeram uma transformação para que essa pessoa não precise ir até a loja nesse momento de fechamento dessas lojas, dessas lojas nos municípios espalhados por todo o Brasil. São quase 1.000 lojas, se eu não me engano, né? Então, como é que vocês fizeram? Como foi a tecnologia por trás disso? Como foi o impacto disso? E como é que está funcionando esse ir até o cliente através da tecnologia? Então, João, a gente já tinha desenvolvido agora no final do ano passado, início desse ano, até pela nossa transformação e pela nossa estratégia que a gente chama de digital, né? Juntar o lado humano com a melhor tecnologia. Digital é Exatamente por essa físico com estratégia. digital. Físico. Digital. E o que significa isso? Não é omnichannel, não é é você conseguir juntar, você ter uma pessoa ajudando quando precisa, você ter esse lado humano, mas a melhor tecnologia disponível. Então, essa é a lógica do Digital. Então, a gente já vinha nessa desenvolvimento dessa tecnologia, tanto para você fazer formalização de consignado, quanto do cartão consignado. O outro produto que a gente tem do crédito emergencial, esse era majoritariamente totalmente feito nas lojas Help. Então, ali a gente desenvolveu rapidamente, usou a mesma tecnologia que já tinha, tanto para o cartão consignado quanto para o consignado, para você fazer também a formalização desse produto, o crédito emergencial. Então, com isso, você tem clientes que vão, você tem situação, você tem lojas, a gente prefere, mas o mais importante, até para o nosso público, você ter alguém ajudando. Então, você juntar essa tecnologia com alguém ajudando, apoiando, então, isso não substitui. A gente acredita muito no trabalho com os nossos parceiros, com os correspondentes, com os franqueados. Isso funciona muito bem. Então, é você trazer a melhor tecnologia para o trabalho junto com o parceiro e combinar isso. E combinado, né? Porque você está valorizando o Exatamente. trabalho deles, né? Não é uma substituição, é uma Exatamente. valorização, né? Não. É dar a melhor tecnologia para eles conseguirem fazer essa formalização remota. Inclusive, a Elizabeth está falando aqui, ó, a formalização é fantástica, muito fácil, acessibilidade é a palavra. Ou seja, eles estão até corroborando com o que você está dizendo, que a formalização é muito simples, né? Muito fácil. E a tecnologia está ajudando nesse processo, né? Exatamente. E estamos melhorando, né? Então, assim, você tem que lançar e você vai evoluindo no aprendizado ao longo só fazendo, né? Então, por isso que eu falo,
quando você entra numa situação dessa, que você precisa aprender a fazer home office, você precisa aprender formalização remota, você consegue, todas as barreiras psicológicas de uma transformação caíram, João. Entendi. Então, você consegue fazer a transformação. E aconteceu. Então, em 5 semanas, o que a gente tinha planos de talvez em um ano, eu sei lá se em um ano eu estaria pensando num home office tão radical. Não, você Sei não lá. estava pensando nisso. Na parte da formalização remota até estava. Então, mas o home office, não. Estava assim, como flexibilidade, sei lá, um É. dia, 2, vamos olhar, né? E a gente tem muita barreira psicológica. A transformação digital ainda não aconteceu full, não é por falta de tecnologia. O problema maior são as barreiras psicológicas. E aí, neste momento, se você acredita, vai, é o único jeito. Ou é assim ou é assim. É, Então, aí você vê como funciona. e você, Ana, e todo o time hoje de diretores do BMG, né? Você percebe um gás diferente, você percebe um banco renovado, desde a história do digital, né? Da conta digital, BMG digital, né? A transformação para o meu BMG, tudo isso, e também as parcerias com os clubes, né? Tudo isso vem, né, com o banco digital, tudo isso vem trazendo uma nova roupagem para o BMG. E era esse seu plano desde o começo? É isso que você gostaria? Ou tem muito mais coisa vindo por aí? A gente está no Não, se meio de uma puder, não dê transformação. spoiler se não puder, mas. Não, não. Não, é um banco. Essa estratégia, o que tem por vir, né, João, é consolidar essa estratégia de modernização, deixar o nosso banco digital cada vez melhor, mais fácil, fazer com que, ajudar, ensinar, até depois de falar do hackathon, né, mas ensinar todos os nossos clientes a usarem o banco digital, os clientes que anteriormente tinha um cartão consignado, né? Então, aprender a usar o banco digital como um todo. Então, a nossa estratégia vai nessa direção. Ter uma boa proposta, melhorar cada vez mais a proposta de valor. Agora a gente lançou o Volta para Mim, que você é um cashback duplo. Significa que toda vez que você faz uma compra de crédito ou débito, você tem um percentual de retorno. Um A percentual gente de tem o retorno. Poupa para Mim. E cash, né? Não é ponta, é cash. Dinheiro, din-din. E você tem o Poupa para Mim, que está muito na nossa filosofia de ensinar a população a poupar, né? A investir, a poupar. Então, e continuar reforçando essa proposta de valor. Nossa, parceria com farmácias, desconto em farmácia, que é importantíssimo para esse público. Então, essa é a jornada do banco, João. Ter uma pegada muito forte, moderna, combinar o físico com o digital, trabalhar cada vez mais próximo dos nossos parceiros, dar as melhores ferramentas para os nossos parceiros e combinar com uma excelente plataforma do banco digital. Muito bom. Pessoal, quem está assistindo, eu sou João Kepler, da Bossa Nova Investimentos, parceiro aqui do Banco BMG, Ana Karina, presidente do banco, está aqui o nome dela fixado embaixo. Por favor, façam suas perguntas, tem um botãozinho de interrogação, daqui a pouco eu vou começar a fazer as perguntas, que já tem algumas lá. Tem um cartinha, um sinalzinho assim, clica nele e encaminha para os seus amigos. Tem um coraçãozinho, pode clicar aí, porque aí o Instagram percebe que essa live é importante para mais pessoas e entrega mais. As redes sociais têm dessas coisas, né? Então, muito obrigado. Ana, tem várias startups aqui, muita gente bacana, Juliana, Kelly, Carol, tem o pessoal da Quero Quitar, tá aqui, o Mark Load, tem várias startups da Bossa Nova estão aqui também, Fábio, da Certos, muito bem, muito legal, gente, Portal Juristas, tá aqui o Wilson, o Elton lá de Campina Grande, olha aqui, Thiago Fábio, da Deep Legal também, pô, muita gente legal, Start Me Up, Carneiro, pô, muita gente legal, e também tem muitas pessoas ligadas ao banco também, clientes do banco, e almoço grátis está aqui, ó, várias. Vai botando o nome aí que eu vou lendo. Adoro ler comentário, viu, Ana? Eu sou fanático por comentário, porque eu acho que esse ambiente nosso é um ambiente democrático, um ambiente que a gente tem que interagir com todo mundo, né? Aqui não é só a gente que fala e as pessoas ouvem, muito pelo contrário, né? Olha, tem gente aí, sou de Além Paraíba, em Minas Gerais, olha, Elizabeth, muito legal. Bate-papo show, muito obrigado. Então vamos lá. Ana, é o seguinte,
se fala, eu trabalho muito com empreendedorismo, né? Com negócios. E as pessoas, às vezes, Ana, confundem empreendedorismo com fazer negócio. Empreendedorismo é também um jeito de ver as coisas diferente, né? Como é, Ana, que você está tratando isso? Porque eu sei que você é favorável ao empreendedorismo, ao jeito de pensar. Como é que você está estimulando o intraempreendedorismo? Ou seja, como você está vendo os seus colaboradores estimulando para que eles tenham uma mentalidade empreendedora? Quais são as ferramentas que você está usando? Eu sei que você já falou um pouco aí da campanha, mas você tem como aprofundar um pouco mais? Quais são suas estratégias de transformação, inclusive cultural? Porque digital você já mostrou. Queria saber essa transformação cultural que você tem feito, que você e seu time, obviamente, com mérito para todo mundo, toda a família BMG, né, tem feito nesse sentido, para estimular a criatividade, o pertencimento. Olha, João, tem um lado importantíssimo que é a comunicação. Eu acho que a gente tem que ficar muito próximo do colaborador e uma comunicação sem filtro, né? Então, a gente tem a cada 15 dias o ao vivo com a liderança, em que a gente faz um live streaming, sempre com temas que ou a gente acha relevante passar para o banco todo, ou o próprio colaborador pede os temas, né? Então, sempre eu estou nesse ao vivo com a liderança, eu e pelo menos 2 ou 3 diretores comigo, passando esses temas. Essa proximidade do colaborador é muito importante. Outras ferramentas internas a gente criou para, tipo, rede social interna e tudo, para que as pessoas tenham essa oportunidade de ficarem perto, né? Então, isso ajudou muito. A comunicação é extremamente importante quando você quer mudar uma cultura. Você tem que estar perto, os colaboradores precisam te ouvir, então isso é importante. Ouvir toda a liderança, né? Ouvir direto. E o engajamento, né? A gente tinha feito uma pesquisa no banco, pouco antes, no início da transformação, e o banco tem isso muito interessante, né? A empresa que fez a pesquisa para a gente comparou o nosso engajamento, a gente não estava no top decil do mercado. Então, é uma turma que acredita, né? Então, é uma turma que vem junto na mudança. Então, isso é muito bom. Então, esse é um lado. O outro lado, eu falei da ferramenta Idealiza, eu vou falar um pouco mais sobre ela, né? Então, a gente criou uma forma de que as pessoas pudessem gerar ideias. Só que a gente acredita, um dos nossos valores é trabalho em equipe com meritocracia. Então, você não gera ideia sozinho. Você tem que trazer um parceiro para a sua ideia e através, assim, pelo menos um parceiro. E ali, essas 2 pessoas, ou o time, eles colocam a ideia no Idealize e o próprio banco vai votando as melhores ideias. Então, a gente tem uma versão para eficiência e uma versão para demais ideias. Então, a gente acabou de fechar a primeira fase da versão para eficiência com ideias excelentes que vão ajudar na redução de custo. E já premiou essa primeira leva do Idealize para redução de custos. E ideia simples, que ninguém pensou, mas aí a turma foi lá. Você pegar, você ter mais de quase 2.000 colaboradores pensando, gerando ideias, não substitui uma liderança pensando em ideias separadas. Assim, acrescenta demais, né? Tem um monte de coisa que a gente nem sabia. Não te falei que a história da cadeira, outras coisas que veio dali, não foi da gente. E agora, então, esse é o segundo bloco, você gerar essa bottom-up. E o terceiro é o modelo de trabalho mesmo. A gente está tombando para um modelo mais multifuncional. Hoje a gente já tem 16 squads. Você pode ser multifuncional, não necessariamente só em squads. Então, essa forma mais horizontal de trabalhar com squads ou multifuncional, esse é o caminho de transformação do banco, da forma de atuar. Então, horizontalização, comunicação e ferramenta de gestão de ideias. Esses são 3 pilares importantes. A comunicação, inclusive, você lançou um manifesto ágil também, né? Lançaram um manifesto ágil, mudança de dress code, né? Essas coisas todas. Eu participei de um lançamento, eu vi que tinha gente de bermuda, né? Assim, Exatamente. Bem interessante. Fala um pouco sobre isso, porque tem muita gente aqui que é corporativo também, é funcionário e queria ter qual é a visão, né, dessa cultura daqui para frente, né? Aliás, Ana, você está sendo muito elogiada aqui, guerreira, empoderada. A Ana é maravilhosa, um profissional incrível. Obrigada, Helena, Erasmo. Tanta gente mandando mensagem. A galera da Help, que está aqui também, de vários locais. Muito bem, muito bacana. Continue, se interrompi aí. Não, legal. Essa energia que faz a gente ter a força para a transformação, né? Então, assim,
É uma energia muito boa. Isso foi o que eu mais gostei quando eu entrei no BMG, né? Essa energia do banco e essa disposição de mudar sempre, né? Eu falo que é um jovem banco de 90 anos, né? Que se reinventou tantas vezes. Então, tem a solidez de um banco de 90 anos, mas é jovem na mentalidade, né? E isso ajuda bastante na transformação. Aí, nisso, João, antes de qualquer discussão de home office, de pandemia, de tudo isso, quando a gente pensava que todo mundo ia ter que ir para o banco o tempo todo, era outra mentalidade, a gente começou a discutir muito o dress code. Para que precisa você só ter um tipo de roupa? Você pode, você tem que ir do jeito que você se sente mais à vontade, né? Então, a gente lançou o dress code. Então, pode ir de bermuda, pode ir do jeito que achar melhor. E também, se você quiser, e sem a ditadura, né? Igual eu falei do home office, é de 0 a 3 dias por enquanto. Também não quero obrigar ninguém a fazer home office. E se você quer ir de salto, de terno, também pode, porque você tem que ir do jeito que você se sente bem. Acho que toda ditadura que fala agora é só desse jeito, não é boa, né? Então, a gente lançou essa mudança de dress code que foi bastante bem recebida, né? Bacana. Ah, no dia eu estava de tênis, mas eu adoro salto. Então depende do dia, depende de como eu acordo. Talvez um dia eu Bacana. quero tênis, outro dia eu quero salto. Ana, eu vou abrir para algumas perguntas aqui. Eu queria mandar um abraço para a galera, Robert lá da Petbook, Vinícius, Marcos, Fábio. Eita, tanta gente bacana. Tem muitas perguntas aqui, Ana. Eu vou escolher alguma coisa. Dá um salve. João, dá um salve para a empresa Ecofit. Ana é sensacional e inovadora. Dizer que a equipe de TI tem que ser cada vez mais próxima aos colaboradores. Aqui, essa pergunta aqui do Rogério. João, podemos dizer que equipes de TI tem que ser cada vez mais próximas aos colaboradores? E aí, Ana? Podemos dizer sim. Você tem que ser. Quando eu falei da horizontalização, dos squads, times multifuncionais, você está o tempo todo desenvolvendo, né? Então, os desenvolvedores têm que estar ali. Quem faz arquitetura tem que estar ali. Não adianta você ter uma excelente ideia de produto, aí quando você discute essa ideia de produto, aí depois você vai lá, leva para a tecnologia vai lá, coloca todos os temas, aí não funciona, volta para produto. Bota esse povo junto para trabalhar, que sai muito mais rápido, sai melhor, funciona. Então, assim, TI é fundamental. Legal. Tem uma pergunta aqui engraçada. Eu quero o cartão do Galo, o cartão de crédito, o Valdir. Para quem não sabe, o Banco BMG emite cartões de banco, né? Então, Ana, o que você Então, pode dizer para o Valdir? Que ele quer o o cartão do Valdir, Atlético, né? eu Que é acho que é isso. muito importante você abrir a conta, né, no meu BMG Galo, e ali fazer o pedido do cartão. A nossa área de crédito está o tempo todo analisando, e eu torço muito que dê certo para você já ter o cartão do meu BMG Galo. Tá vendo o MG Galo? Olha aí, tá vendo, Valdir? Respondeu para você, hein? A presidente do banco falando para você. Não é pouca coisa, não, velho. Vamos lá. Essa pergunta aqui, você já falou um pouco sobre isso, eu vou só complementar. O BMG planeja manter home office após a pandemia e como vocês enxergam essas mudanças? Eu queria só pegar essa pergunta do Henrique, pegar uma outra também, engatar aqui essa outra pergunta aqui do WJM Tecnologia. Alguma política de evitar problemas ergonômicos que pode surgir com o advento do home office? Então, são três perguntas. Tá? Problemas Tá. ergonômicos, políticas do home office, você já falou, né, Ana? Não precisa repetir tudo. Mas eu queria ouvir também as estratégias para o momento de Covid, se tem alguma estratégia diferente, eu digo assim, de futuro, de negócios, em relação ao mercado como todo, não só no banco. Tá bom. Então, só falando dos problemas ergonômicos, né? Esse você tem que cuidar o tempo todo. Então, o que a gente já fez, né? Eu já mencionei o tema da cadeira. Eu mesma, posso dizer que aconteceu comigo. Eu tive 3 torcicolos seguidos, até descobri que eu precisava levantar meu computador, porque eu ficava assim o dia inteiro. Precisei ter 3 torcicolos, então levantei meu computador. Os próprios colaboradores também, quando precisam, pedem, a gente empresta, né? Como fazer isso. E a gente está fazendo ginástica laboral por vídeo. Então, tem um horário lá que a gente chama todo mundo para uma ginástica laboral, fazer em casa, assim, também para se esticar, não ficar o tempo todo sentado.
só em reunião, né? Então também a gente tem estimulado muito, né? Essa ginástica. Qual que era o outro ponto, Não, João? a O que outra que coisa. muda? Não, é assim, tem muito monte de pergunta aqui, mas a outra engatando é o seguinte: como é que você está vendo? Como é que vai ser esse novo normal, Ana, lá na frente? Vai ser um novo normal mesmo? O normal já é o que a gente está vivendo? Ou você Ah, vê tá o ótimo. mercado Não, voltando? eu acredito que vai mudar bastante. Voltando para aquilo que eu falei no início, das barreiras psicológicas, né? Então, ainda no meu tempo McKinsey, né? Eu fiquei na McKinsey até março de 2019, tinha muito. Eu mesmo fazia, como eu liderava a prática de organização, fazia palestras sobre as competências do futuro, o que vai acontecer no futuro. Aí a gente falava, não, 2025, 2030, você precisa dessas competências, mas depende se vai acontecer. As pessoas têm que comprar ideia, automação, a tecnologia está ali, mas ainda tem barreiras. O futuro chegou, João. O futuro chegou. Certo. Acabou. Não tem mais competências do futuro. Não tem mais o que vai acontecer no futuro. O futuro chegou. Assim, a gente agora. Então, com isso, depois que você experimentou formalização remota, trabalho remoto, compra online, um monte de coisa, gente que não comprava online tem comprado muito mais. A minha filha de 12 anos toda hora aqui, mãe, vamos entrar, não vou fazer propaganda, mas vamos entrar no lugar X para comprar mais isso, mais isso, mais isso. Você Eu indo, falo, calma, você indo pro TikTok com ela, né? Eu tô sabendo. TikTok. Então, assim, o que acontece, João, é que não tem mais uma discussão do que vai ser a indústria 4.0, o futuro, e não sei o quê. A discussão é que tudo que aconteceu estimulou muita inovação. Eu acredito que não foi só a gente que transformou um ano em 5 semanas, assim, isso é muito mais geral. E com essa inovação toda, e sem essas barreiras psicológicas de que isso não vai dar certo, você conseguiu dar um salto muito grande. E ali, você nunca mais vai voltar exatamente para o modelo anterior. Exatamente, é isso aí mesmo. Olha, Ana, dando uma guinada aqui nas perguntas, o Paulo está fazendo uma pergunta que muito me interessa. Bora ver a pergunta do Paulo. Cadê a pergunta do Paulo? Não vai aparecer? Vai. No BMG, existe abertura de capital para investimento em startups antes da validação? Está aparecendo a pergunta do Paulo aí para você? Tá. Olha, a gente acredita muito em parceria e a gente acredita muito que as startups venham a nos ajudar com soluções, né? Então, assim, vou dar um exemplo. A gente acabou de ser o principal sponsor de um mega hackathon, foram 11 dias com várias ideias premiadas. Agora a gente vai lançar o próprio hackathon do BMG para a pergunta que a gente fez para o Mas o hackathon, a hackathon solução externo, Ana, hackathon externo, né? Para todo mundo. externa. Olha aí, você que está Isso. nos assistindo, fica de olho, a oportunidade aí, hein? É. Startups Bossa Nova, fiquem de olho. Tá aqui o Paulo Tenório, tá aqui, tem um monte de startup nossa aqui. Vamos lá, fiquem de olho. Então, Fala a aí, Ana, gente como vai tem ser esse hackathon? a gente tem uma solução, a gente pede para o Hackathon para estudar uma solução que é super importante para a gente, que é ajudar na educação financeira, né? Como é que você pode ajudar o cliente a aprender a poupar, ter uma melhor educação financeira, totalmente em linha com a nossa missão, né? Que é popularizar o sistema financeiro. E aí, nesse exemplo mesmo, se dependendo da ideia, se a ideia for boa, testada e tudo, e fizer sentido, logo depois pode ser um parceiro do banco, né? Vou dar um exemplo. Em 2017 foi feito um hackathon desse tipo e quem ganhou foi a Harolabs. Hoje é nosso principal parceiro no banco. Muito bem, Ali. olha. Então, a gente realmente acredita. O que eu falo muito para empreendedor nessa discussão, você não tem que necessariamente gerar um negócio, igual você falou, João, mas é muito importante você gerar soluções. Porque as grandes empresas, os bancos, elas estão atrás de solução. E às vezes demora muito para você fazer a solução dentro de casa. Se alguém chega, você tem um problema e alguém te oferece uma solução, por que não trabalhar em parceria? Exatamente, muito bacana, Ana. Olha, tem uma pergunta aqui, achei interessante, da Misaela Oliveira. Qual a chance do BMG chegar aos patamares dos maiores bancos brasileiros? O BMG, qual o ranking? Ele está entre os 10? Como é que é? Como é que... A gente tem como visão, a visão do banco, a gente fala muito isso, que está entre os 6 maiores bancos brasileiros, e a gente está trabalhando para isso, né? Então, assim,
hoje você teve uma consolidação no Brasil ao longo de vários anos, então ficaram alguns grandes bancos, né? E hoje você tem, com toda a democracia do sistema financeiro, né, as fintechs, os bancos médios, crescendo com oportunidade, trazendo soluções boas. Então, a gente tem sim, é uma visão estabelecida do banco, está entre os 6 maiores bancos brasileiros. E vamos batalhar bastante para isso. E eu acredito muito Olha, nisso. palavra de mulher empoderada acontece, hein? Eu tenho certeza disso. O jeito que vocês estão fazendo muito, né? Fazendo muito mesmo. Essa história de fazer em 5 semanas o que era para fazer em um ano, isso é uma verdade absoluta. Eu estou participando, estou vendo, estou de perto. E vocês têm feito um trabalho incrível com todo o time. A impressão que eu tenho, sabe? Eu já me relaciono com o BMG tem uns 4 anos. A impressão que eu tenho é que vocês, ultimamente, parece que botaram o dedo na tomada e o negócio tudo acontecendo. É muito legal essa impressão. Às vezes eu mandava uma mensagem para uma pessoa no BMG, um mês depois me respondiam. Sabe? Agora é muito rápido, as coisas estão acontecendo. Eu não sei se também porque está todo mundo em home office, mas eu queria registrar isso, dizer que, poxa, para todos vocês colaboradores que estão nos assistindo aqui hoje, dar os parabéns para a parceria, para a diretoria, para você, Ana. O trabalho incrível, esse banco quase centenário, 90 anos, né? E liderado lá pelo Dr. Flávio, né? Que foi o pioneiro, né? Como é que a gente chama? O patriarca disso tudo, né? Que conduziu tão bem tudo, e vocês agora... E que é um empreendedor nato, né? Que ele imprimiu no banco esse DNA forte da transformação, sabe? Por isso que eu falo que o banco, na hora que você chacoalha, transforma. O banco tem esse DNA do Dr. Flávio, que é muito importante. Assim, ele é incrível, ele é incrível. Eu tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes. O Dr. Flávio é incrível, com toda aquela idade. E até hoje, excelente. Assim, conversar com ele é muito bom. Assim, ele é um visionário, tem um DNA muito forte de empreendedorismo. Ele dá umas risadas muito bacanas. Toda vez que eu vou lá em BH, eu faço questão de visitá-lo. Tô até com saudade. Agora com a pandemia a gente não pode ir, né? Eduardo me leva lá, né? Eduardo me leva lá na fala dele, que cara, é iluminado aquele homem. Mas enfim, Ana, eu queria ver se tem mais algumas perguntas aqui, porque eu tenho muitas, né? Mas tem umas perguntas aqui que não... acelerar a digitalização, você já falou, né? Aí tem perguntas se vai ter caixa eletrônica na cidade A, B, C. Então, na verdade, você não vai saber se na cidade vai ter caixa eletrônico, né? Mas eu queria que você falasse o que você está pensando agora, quais são os próximos passos, o que a gente pode esperar além do Hackathon, além do Idealize, além da volta do home office aí para o banco na cidade de São Paulo, só que o banco tem o Help no Brasil inteiro, né? Você já falou do apoio aos correspondentes, do apoio aos clientes, do apoio a essas lojas espalhadas pelo Brasil. Então, o que você pode dizer, um overview geral, um encerramento aí desse nosso papo que está maravilhoso. O Instagram ele encerra automaticamente, né? Aí já vamos seguindo aqui para o final. Eu queria que você desse as suas considerações. Tem alguma coisa que a gente não falou, Ana, que é importante a gente falar? Não, acho que é importante só falar que assim, essa situação toda só veio acelerar, mas o BMG já tinha construído os pilares dessa transformação. É uma crença, a gente acredita muito nessa transformação. E agora que a gente experimentou muita coisa, o que a gente está fazendo? Consolidando isso, refinando. Tem coisas, às vezes o onboard pode não estar tão bom, uma ferramenta pode não estar tão boa, então constantemente testar, errar rápido, aprender e consertar. Então, corrigir mais rápido ainda, né? E corrigir mais rápido ainda. Então, o feedback de cliente é fundamental. Assim, não dá para fazer nada sem cliente. O cliente está no centro de tudo, né? Então, nosso trabalho agora é consolidar essa transformação, fazendo que o cliente tenha a melhor experiência possível trabalhando com a gente. E com isso, o feedback tem que vir e a gente, com isso, aprende e volta para o cliente. Muito bem. A hashtag principal do BMG é Pensando em Todos, né? Todos, então, é uma hashtag maravilhosa. Fizeram uma ação incrível de doação de quentinhas e várias coisas que vocês fizeram, ação humanitária, de apoio. Hospital de campanha, doação de cesta básica. Várias doações fizeram, promovemos algumas lives para ajudar outros também a doarem junto com a gente.
com artistas, e continua, não parou por aí. A gente pensa nisso o tempo todo. Bacana demais. Alguns artistas eu ouvi falar do BMG e além de ouvir falar, eu vi as doações. Então, isso é importante, pensando em todos. Muito legal, Ana. Eu queria agradecer teu tempo. Eu sei que você está trabalhando demais, demais mesmo, mas você fez questão de parar para falar com a gente, para gravar. Isso vai ficar gravado, viu, pessoal? Vai estar aqui dentro da Bossa Nova, dentro daqui do nosso @BossaInvest. Vai ficar nos stories, então pode assistir lá. Nosso time vai tentar extrair isso aqui para colocar no YouTube também, porque era para estar lá também, só que teve esse problema técnico. Mas eu queria de verdade agradecer todos vocês que assistiram, os colaboradores do BMG, os clientes, os parceiros da Bossa Nova, as startups, são várias que passaram por aqui, deixaram mensagem de carinho e de apoio a essa nossa parceria. Temos planos para eles, né, Ana? Não vamos falar nada, mas tem vários planos para vocês, startups. Não só startups da Bossa, mas como startups do Brasil inteiro. Tem muita coisa legal vindo por aí. E vocês que são torcedores, que falaram aqui do Vasco, do Corinthians, do Atlético, um grande abraço. Tenho certeza que o banco vai continuar inovando e trazendo novidades para todos vocês. Ana, muito obrigado, viu? Obrigada, João. Obrigada a todos. Foi um prazer aqui estar com vocês. Beijo. Grande abraço. Valeu, pessoal. Tchau.